Segunda-feira, 8 de junho de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, pela Alexa também. É só dar o comando Alexa ouvir Folha FM no aplicativo, né, na sua lojinha de app. É só baixar o aplicativo da Folha FM também e seguir, curtir, compartilhar toda a nossa programação. São 7h06 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Folha no Ar de hoje. Vamos às principais informações e a gente começa com a previsão do tempo. Aliás, previsão do tempo que traz aí, né, tempo frio, mudança conforme o previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Na semana passada havia previsão de cair, né, queda de temperatura durante o fim de semana, se confirmou e hoje segue também com previsão de tempo bom, ensolarado, porém temperaturas mais baixas, a mínima de 14, a máxima de 26 graus, agora aqui no centro da cidade faz 15 graus. Olha que beleza, hein? Para quem fala 40, 39, quase que o ano todo, fica até estranhando. E durante a semana, só para a gente ter uma ideia aqui, vai variando um pouco aí, a temperatura sobe um pouco na quarta, quinta, 18 graus de mínima, mas sempre nessa faixa aí, abaixo dos 20 graus, a mínima em Campos. Sem previsão de chuva, tá? São 7h07. Eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e nós temos o prazer hoje de receber aqui, de conversar e de assim, um tema que a gente acho que deveria fazer aqui, tipo série de Netflix, mais vezes, mais episódios, novos capítulos, que é a professora da UENF, coordenadora da UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade da UENF, a Rosali Santos Crespo, com a gente aqui nesta manhã, para a gente falar sobre o Congresso Interdisciplinar de Longevidade e Envelhecimento. E vamos falar muito sobre essa UNAT, sobre esses 25 anos, de um quarto de século, hein? Pesquisando, debruçada aí sobre pesquisa, é a ciência de verdade, né, funcionando a nosso favor, sobre o envelhecimento humano. E a minha pergunta principal, o mundo está preparado para receber a terceira idade, para receber o idoso, para receber o velho? Porque nós temos um número cada vez mais importante, significativo, cada vez maior de idosos. Campos, por exemplo, e aí eu quero registrar aqui, desde sempre, a presença da minha querida amiga Heloísa Landim, que é professora, inclusive, na UNAT, nessa Universidade Aberta da Terceira Idade. E, cara, assim, é um negócio impressionante. Parece, essa UNAT me parece muito uma fonte da juventude, sabe, Elo? Você chega lá velhinho, meio desanimado, meio caidinho, meio bateriazinha, sai de lá todo com o mundo todo pela frente. Porque o que é velho? O que é idoso? O que é a idade, na verdade? Ela está mais na cabeça do que no corpo. Então, tem muito velho aí fazendo coisa bacana, tem muito idoso fazendo coisa bacana, que outros idosos deveriam, né, poderiam e, sobretudo, deveriam fazer. E são capazes disso, né? Basta se achar nesse universo aí que conspira contra o idoso, na minha humilde opinião. Porque aqui a gente tem umas terminologias muito bacanas no Brasil. Por exemplo, no mundo, né? Tudo muda. A gente não chama mais de velho, a gente chama de idoso. Mas a gente trata como velho, você já viu? Quantas vagas de estacionamento você encontrou no shopping esse final de semana do idoso
ocupadas por carros que não eram de idosos, que não tinham documento, não tinha o... Porque não adianta você sair dali, ou você ser idoso, mas se não tem, né, a documentação, se não tem a identificação dos carros. Então você está tratando o idoso como velho quando você faz isso. E isso é muito, mas muito comum. É rapidinho, eu só vou trocar uma roupa, só vou ali entregar uma encomenda, já estou voltando, mas você encostou na vaga do idoso, você estacionou na vaga do idoso. Então você está tratando o idoso como velho, completamente irregular. É uma coisa impressionante o que a gente precisa mudar para poder receber esse idoso. 18% da população campista, conforme Elô passou para a gente, já está 60 a mais. E aí? São cerca de 500 mil habitantes, arredondando, são mais de 100 mil pessoas, arredondando para cima aí, no mínimo. Então, vamos lá. Vamos debater isso aqui, vamos conversar mais isso aqui hoje, né, com a promessa de a gente também, né, abordar mais esse tema, falar mais sobre esse assunto, que é muito importante. Bom, são 7 horas e 12 minutos em Campos. Rapidamente, então, professora Elô, a gente faz aqui uma manchete passada aqui pelas manchetes da Folha, e já a gente começa esse bate-papo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem, inclusive com a vacina contra a gripe também. A Influelda 2026, uma fórmula nova, né, muito mais resistente aí a outras cepas de vírus também. E com o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. 7 horas e 13 minutos no Jornal Folha da Manhã, destaque ainda aqui do sábado. País com 35 pontos à frente no primeiro e segundo turno a governador. O ex-prefeito do Rio tem 48,3% no primeiro turno e tem 60% no segundo turno. A última pesquisa feita está aqui no Jornal Folha da Manhã. Douglas Ruas e Garotinho empatados tecnicamente. Sem Cláudio Castro, Bené fica na liderança ao Senado. A pesquisa está na página 4 do ponto final. Todos os detalhes aqui, hein? Enel deixa São João da Barra sem luz por 12 horas em 2 semanas. Não tem jeito, né, rapaz? Reparos, dessa vez, segundo a concessionária, o dano estrutural foi detectado em uma torre na rede. E não tem um sistema, né, que são 12 horas. Não tem uma alternativa, né, do tipo... Quer dizer, a gente sabe que tem. Não precisa ser engenheiro da NASA para você saber que tem como você manter uma linha viva, né, para poder mexer numa estrutura de uma torre. Hoje em dia, fala sério, é simples. Né? Se fosse há 100 anos atrás, eu até diria que é mais difícil. Agora, hoje, só precisa gastar. Vai montar uma torre paralela, vai montar uma nova torre, uma nova estrutura, se vira. Tem lucro para isso. Pelo menos o valor da conta de energia nossa é um absurdo, sempre. Então, deixar a população de uma cidade sem energia por 12 horas é, no mínimo, né, condenável. Calçadão desaba em Praia de Macaé após ressaca. Força da natureza agindo. Também foi na Praia Campista, de novo, né? Praia do Campista. Também teve um rebocador que encalhou lá, mas na verdade ele não encalhou, ele adernou lá para poder não afundar. Manobra espertíssima do comandante, porque ele tinha rompido o casco numa pedra mais lá para o fundo e
usou a praia ali para poder não perder a embarcação. Agora, eu estava conversando com o presidente da Câmara aqui, a gente conversava outro dia, não é simples assim não, para retirar, não sei nem como é que ficou, se conseguiram retirar, mas não é fácil a retirada dele não. De qualquer maneira, vai dar trabalho. Tradição e fé marcam o festejo ou os festejos aí de Corpus Christi. Está aqui na página na capa do Folha 2. Jovem morre após cair de motocicleta na BR-356. Brasil entra em campo contra o Egito no sábado e passou sufoco. Segundo tempo é que parece que deu uma aliviada aí, mudou o time. O Wesley foi cortado, né? Lateral, como dizia lá o nosso glorioso Odivan, quando zagueiro mesmo, zagueiro, esse aí era lateral. Acho que um dos poucos do Brasil, né? Que era lateral de fato, né? Que apoiava, ia no fundo, enfim. Mas foi convocado o meio de campo, que era também um problema da seleção. Aliás, aqui para nós, se esse técnico daí, multicampeão, não tem o time ainda definido há 5 dias da estreia, imagine nós aqui, meros mortais. Então, já viu. Está aqui na capa do jornal Folha da Manhã: TSE define juízes eleitorais em Campos e Cláudio Henrique reeleito presidente da Amperj. São manchetes do jornal. Para fechar aqui, professor, e a gente começar já, rapidamente, só no portal folha1.com.br. Notícia pra caramba, final de semana, o povo não parou. Mulher é presa após arremessar cão da janela em São João da Barra. Que prisão espetacular. Tinha que ser inafiançável esse tipo de crime, né, rapaz? O animal morreu. O cão da raça Shih Tzu foi arremessado do 2º andar. Segundo a PM, a suspeita é que também foi autuada por injúria. Olha só, lançou o cachorro após discussão com a mãe. É complicado, hein? Motociclista fica ferido em acidente entre carro e moto em Campos. Após ascensão e queda de Castro, Benedita lidera o Senado no Rio. TJRJ, julgação do Prev Campos envolvendo o casal Garotinho. 3 pessoas em uma moto ficam feridas em acidente em Guarulhos. Terminais da integração em Campos seguem sem previsão de entrega. Após Thiago Virgílio e aposta em Thiago Virgílio e Bruno Dauaire, reduz base governista na Câmara. Marquinhos do Transporte e Leão Gomes romperam com o ex-prefeito Vladimir. E ainda está aqui no portal Folha 1, Garotinho tem página do Instagram retirada do ar e denuncia ataque. São João da Barra celebra 350 anos de fundação da Vila São João da Praia. Americano vence o Audax por 3-1 e assume a liderança da Série A2. Nosso glorioso, lá do Parque Tamandaré, que agora é de Guarulhos, e joga no campo do Goitacás. Mas tamo junto, aonde ele estiver, né? Não tem eu acho que é o Corinthians. Até a pé nós iremos. Esse é do Grêmio, né? Então, vamos embora. Gente, são 7h19. Destaque de hoje do programa para a gente conversar com essa super cientista que nós temos o prazer e a alegria de receber aqui e de estar, né, focada nesse trabalho aqui da nossa gloriosa UENF. Como que tem... Gente, porque a gente aqui tenta falar o máximo que pode, mas como que tem conteúdo, como que a UENF produz ciência, uma fonte muito fértil. Eu não tenho, confesso a você que eu conheço muitos professores, conheço muito a UENF, mas assim, eu não tenho noção de tudo que é produzido ali. Você sabe o que eu descobri semana passada? Não sei se vocês que estão lá têm, porque eu descobri aqui semana passada que tem uma professora que está terminando uma tese de produção de baunilha. E que Campos o clima em Campos é extremamente favorável à produção de baunilha. Você sabe quanto que é o quilo de baunilha?
em média, 5.000 reais. Sabe quanto que é uma favinha de baunilha daquela? Eu ganhei, não comprei, meu filho que me deu. A gente gosta de cozinhar, os dois, né? O Diego. Papai, trouxe um presente para você. Eu viajei agora, trouxe para ele também um presente. Um tempero japonês. Ele faz isso. Ele me deu, eu fui ver o preço, R$ 90, por acaso aqui tem no comércio de Campos. Uma favinha da baunilha, R$ 90. Então, assim, tem muita coisa sendo produzida. E a Rosali Santos Crespo é professora da UENF e coordenadora da UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade. Professora, obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer enorme poder estar aqui nessa manhã para falar de um trabalho que é muito prazeroso, que é muito rico e que atrai a minha atenção há 25 anos. Que bom, né? O que te fez? Porque assim, eu acho que essa pergunta, ela é o começo para a gente começar do princípio, né? O que te fez, há 25 anos atrás, se atentar para esse detalhe do envelhecimento humano? Então, eu sou psicóloga também, né, de graduação, e dentro da psicologia eu trabalhei muito com crianças na idade pré-escolar. Assim que me formei, há bastante tempo atrás, trabalhei com crianças. Depois eu trabalhei com adolescentes. Depois trabalhei com jovens. Depois trabalhei com mulheres inférteis. E aí, acima de 40, foi fácil chegar aos 60 para descobrir que muitas pessoas chegam aos 40, percebem que está na hora de ter alguém para deixar seu patrimônio, para cuidar, e aí resolve ter filhos. E aí já é tarde demais e foram pessoas que se sentiram muito sós porque não conseguiram ter filhos, e aí eu vi que essas pessoas estavam entrando logo depois na velhice. E o maior temor dessas mulheres era exatamente a solidão da velhice. E aí eu comecei, então, a estudar que apavoramento é esse, que situação é essa, que preocupa, que apavora, que é o processo de envelhecimento. Então, não adianta a gente chegar aos 40 e perceber que a gente ficou sozinho, porque para parar para pensar em criar alguém, nós temos uma parte biológica que 40 anos é muito mais difícil você engravidar, e deixar para a última hora não é uma coisa muito boa, né? Não é possível, por mais que a ciência colabore, não é garantido que a pessoa vai ser mãe. E a pessoa não está preparada para a velhice porque ela sabe que ela vai ficar sozinha. E esse é o primeiro sinal, né? O que é o medo da solidão? Você recorre a tudo e tenta, de alguma forma, ressignificar a vida, e a maternidade seria uma forma boa dessa ressignificação. Bom, nem sempre dá certo. E aí eu comecei a observar o grande número de mulheres acima de 40, de casais que se divorciavam, e aí mesmo caminhavam cada vez mais para a questão da solidão. Vi que o número de filhos reduziu bastante, significativo, de 60 para cá, dos anos 60 para agora, reduziu drasticamente, porque década de 60 foi a década que entrou no mercado toda a rede de métodos contraceptivos industrializados. Então, esse método contraceptivo foi muito importante para o controle exacerbado da natalidade, 20 filhos, 25 filhos, mas também caiu para 1. Então, a desproporcionalidade, né? Desproporção do crescimento da humanidade tendeu mais para um processo de envelhecimento do que para um processo de nascimento. Então, hoje a gente tem um problema que é mundial, é a maior inovação científica que nós estamos envelhecendo mais e tem menos nascimento do que pessoas que envelhecem. E essa conta não vai fechar. E é uma preocupação muito grande da ciência e da qualidade de vida, já que a gente vai viver mais, como que nós vamos tratar essas pessoas que estão mais longevas. E não adianta você achar que
o INSS, a aposentadoria, seja ela qual for, vai dar conta dessa manutenção, porque a gente não tem hoje em dia sequer pessoas capacitadas para cuidar de outras. Então, o cuidador hoje é muito mais importante para determinadas famílias do que uma pessoa que faz o trabalho da casa. Porque nós não temos acompanhantes. Nós temos máquinas que lavam a louça, nós temos uma pessoa que faz a faxina uma vez por semana, mas aquela pessoa que está todo dia cuidando da outra é caro, economicamente é praticamente inviável para todas as classes sociais e nós não temos pessoas preparadas culturalmente para isso. Né? Então, o cuidador é aquela pessoa que simplesmente tem um pouco mais de tempo e sabe dar um medicamento, sabe levar para dar uma voltinha no quarteirão, mas ser idoso não é só isso. Ser idoso não é vegetar ou esperar a vida passar para a morte chegar. Não, ser idoso é estar inserido no mundo, fazendo parte do mundo, conhecendo tudo o que acontece. E para que a gente tenha um cuidador, hoje, a gente precisa ter uma pessoa informada sobre como cuidar de uma pessoa que envelhece, porque geralmente é uma pessoa mais jovem, como é o processo de envelhecimento, como o idoso pensa, como o idoso sente, o que o idoso necessita, o que ele precisa, e isso precisa ser ensinado. Então, a gente também não tem essa profissão, né, do cuidador do idoso. Interessante que a gente tinha babá. Né? Tem a babá, tem a empregada doméstica e tal. Hoje em dia o cuidador ele é tão importante que a família tem até dinheiro para pagar, mas não tem uma pessoa especializada para cuidar. E isso é muito grave. Olha, eu repito, é tanta coisa para perguntar que a cabeça fica aqui. Eu estou anotando aqui o que eu estou lembrando e o que você traz agora de informação para a gente. Mas eu quero entrar muito especificamente na área do envelhecimento, porque assim, eu ando observando o mundo. Eu sou, sabe como? Assim, meio. Diz que é do signo, aquariano. Quando eu entro no ambiente, parece que eu faço faço um diagnóstico assim rapidinho. Eu olho para todo mundo, um negócio muito. Claro que se for um ambiente pequeno, se for entrar num campo de futebol, não dá. Mas assim, se for um restaurante, eu olho todo mundo, um negócio impressionante, coisa bem. E ontem eu estava olhando um serviço, tinha 3 idosas trabalhando naquele serviço. Era um café da manhã, servindo um café da manhã. E eu quero entrar muito nisso, porque o que é o limite do idoso? Aí a gente estava discutindo na mesa com a família. Será que ela é aposentada? Será que não é? Será que já aposentou e voltou para trabalhar porque ganha pouco da aposentadoria? Assim, essas infinidades de assuntos, né? de temas que pode dominar esse assunto. Mas eu quero entrar muito nisso daqui a pouco, porque eu queria que você falasse sobre o Longeviver, que é uma proposta muito interessante, que é o Congresso Interdisciplinar Regional de Longevidade e Envelhecimento Humano, que vai acontecer mês que vem, 29, 30 e 31 de julho. Isso. Então, o Longeviver foi uma proposta que surgiu na pós-graduação, né, da UENF, com o propósito de agregar pessoas que regionalmente trabalham com longevidade. Porque está na hora da gente descobrir assim, quem somos nós, né, que trabalhamos nessa vertente de pesquisa. Como docente da universidade, trabalhando na pós-graduação, com mestrado, com doutorado e com o pós-doutorado, nós recebemos pessoas de diversas regiões do estado do Rio, do país, mas do estado do Rio principalmente. Então, essas pessoas, elas trazem a realidade dos seus municípios, das suas regiões, o que é feito na região. Geralmente, a pessoa descobre que precisa ser feito muitas coisas lá dentro da UENF junto com a gente, lá dentro da sala de aula. O que pode ser feito, né? E as questões sobre a longevidade.
Em todos os lugares que nós vamos apresentar trabalhos, como agora nós temos um congresso em Salvador, Coninter, nós apresentamos o resultado da nossa pesquisa, porque a UNAT, ela trabalha com pesquisa, com ensino e com extensão. Essa parte da pesquisa está muito voltada para a pós-graduação, que não é só do CCH, do Centro de Ciências do Homem, mas também de outros centros. A gente recebe alunos de fora, inclusive, para fazer uma disciplina especial, e tópicos especiais em envelhecimento humano é uma delas. Lá, todo resultado de pesquisa precisa ser apresentado nos congressos, e a gente leva para os congressos. Então, a gente começa a entender que, na nossa região, nós falamos muito pouco sobre como é envelhecer na nossa região. Nós temos uma planície maravilhosa. Campos, ela é privilegiada porque ela é uma cidade plana. E, no entanto, o que nós fazemos aqui nessa cidade plana para atender os nossos idosos? O que é feito aqui é replicado em outros municípios do estado e até de fora. Nós temos uma aluna que veio da Alemanha, fez conosco o mestrado e o doutorado, e hoje ela vai para a Alemanha e replica lá um pouco daquilo que ela aprendeu conosco aqui no Brasil. E a forma que a gente agrega conhecimento à população é mostrando os resultados das nossas pesquisas. Isso traz uma responsabilidade política e social, também educacional, muito grande para todos esses lugares. E lá a gente trabalha, então, com as nossas oficinas, monitorando, acompanhando os idosos ao longo do ano letivo. E o resultado disso é levar para outros estados através das pesquisas que são publicadas. Aqui em Campos, o que nós fazemos? Nós publicamos livros, nós temos oito livros já só sobre envelhecimento, que é feito com parceria de todos os alunos. Quem pesquisa gera um capítulo de livro e a gente publica. Mais alguns que eu publiquei enquanto pesquisadora também, e fora os artigos, porque cada lugar que a gente vai e o aluno apresenta, isso gera uma publicação para o aluno. Publicação é a bola de ouro porque de todo tem que divulgar. Porque precisa divulgar. Por isso a gente está fazendo. E quando você Longe consegue uma publicação também já é um fato. E por isso o Longe Viver, porque está na hora da nossa região e o entorno saber o que acontece, o que faz, e sensibilizar, ainda mais porque nós estamos no ano político, sensibilizar os nossos políticos para olhar para esse grupo populacional que a cada dia cresce e que a gente precisa estabelecer políticas públicas voltadas para o atendimento e acompanhamento desse grupo social. A gente precisa. A gente tem, assim, um cuidado muito grande com as crianças. Algumas políticas públicas importantes para as crianças, para os jovens e adolescentes no país. E aí fica, na minha opinião, uma lacuna muito grande do poder público instituído para as políticas públicas para os idosos. Nossa. Me parece que há uma espécie de exclusão. Fica assim, é o tal do idoso e velho que eu falei, né? Idoso e velho é tipo o carro, ficou velho, você troca. É um negócio complicado esse. Então, assim, é tema... Olha, eu costumo dizer o seguinte, tudo que é velho na minha vida, eu procuro descartar ou dar uma outra finalidade, mas eu não posso fazer isso com o ser humano. Eu trabalho com uma população longeva. Quando a gente fala velho, você tem uma conotação e uma importância tão reduzida e tão fragmentada, é como se ele não tivesse nenhum valor. Eu costumo dizer que a ciência só chegou onde chegou porque nós tivemos muitas pessoas que investiram nela e que hoje merecem todo respeito e consideração nossa. Você não troca, você não substitui as pessoas dessa forma, como você troca de roupa. Não descarta as pessoas dessa forma. Então, assim, o conhecimento... Eu vejo o Japão.
Nossa, nós tivemos quantas bombas atômicas no Japão, né? Foi destruído, não foi? Japão foi assim, eu não sei como eles conseguiram sobreviver. Mas olha a potência que eles são. Nós não tivemos nenhuma bomba atômica. E olha onde nós ainda estamos. Olha o nosso processo evolutivo. Então, assim, o ser humano ele é capaz de criar e recriar as coisas, dar valores, atribuir valores que nenhum outro ser vivo tem. Então, por que a gente não, enquanto população humana, enquanto Brasil, por que a gente não volta os olhos? Nós temos uma terra abençoada, tudo que planta colhe, sabe? É uma terra, nós não temos o clima tão desfavorável a nós. E olha o Brasil que nós temos. Olha as políticas públicas que temos. Se eu não olhar para quem viveu e aprendeu a viver, eu não tenho como ensinar a viver melhor. Não dá para fazer experimentos a vida inteira. Aliás, você me permite que ser irônico, se bem que não sei se cabe aqui agora, mas nós evoluímos muito na corrupção. Que país corrupto. E o estado do Rio é o The Must, é o The Best, é a universidade de todas as idades. Parece que é um karma que tem, não é? Uma coisa estranha que eu não consigo explicar aqui, assim, logicamente explicando. Eu sei que para tudo que é lugar que você vai tem corrupção. Tem corrupção no mundo todo. Mas o nível que tem o estado do Rio de Janeiro é um negócio assim assustador e a gente não consegue evoluir. Porque você vai discutir Japão, você vai discutir China. A China passou fome, foi complicado. A China passou fome por conta de desgovernos passados que incentivavam a população a ir para os grandes centros. E tirou o homem do campo, então ninguém produzia. Quando chegou todo mundo lá na frente, olharam para trás e falaram, peraí, quem que vai produzir comida para gente? E aí veio o incentivo para eles voltarem para o campo e passarem a produzir. Hoje são os maiores produtores do mundo, de tudo que você imaginar, não só de tecnologia, mas também, né? Então por isso que eles comem de tudo. O chinês come de tudo, mas você vai ver a história, por que eles comem coisas que a gente às vezes não está acostumado a comer. E graças a Deus por isso, né? Mas assim, é toda uma história que tem, mas que conseguiram reverter. Alguns costumes ficaram, os caras... Meu filho foi em Singapura e falou, pai, tem eu repito, ele é chefe de culinária, falou, pai, tem os restaurantes que tem as casinhas, as gaiolinhas de cachorro. Você escolhe o cachorro vivo e o cara prepara. Um negócio assim, absurdo, né? Mas é por conta, historicamente, você vai entender esse processo aí, que ainda não mudou. Mas assim, falando nessa evolução, o Congresso apresenta essa... quero que você fale mais sobre o Congresso, para depois a gente entrar nesses temas aí, que eu quero me aprofundar mais. Mas o Congresso em si apresenta novidades sobre essa coisa? O Congresso vai apresentar todas as pesquisas que são desenvolvidas ultimamente na nossa região e o entorno da nossa região. Mas também a gente vai receber pessoas de fora. Não é um congresso somente para o norte, noroeste, fluminense, não. É um congresso que pretende abranger toda a nossa região do estado e mostrar a outros estados o que Campos tem produzido, o que Italva tem produzido, o que Itaperuna tem resolvido, tem pesquisado. Quais são as respostas que esses alunos, que também são pesquisadores, já têm alcançado? A gente tem aqui uma proposta de pesquisa aberta, vem de acordo com o interesse do aluno, e é mais interessante ainda que quando o aluno não trabalha a questão do tema longevidade, né, o que é longevidade, ele chega e diz assim, mas o que eu vou falar? Eu falei, não sei, é você quem vai saber. Mas eu vou falar o que sobre idoso? Não sei. Que tal você começar a ler sobre o assunto? E aí, quando ele volta, ele me volta com tantas ideias e com tantas coisas que ele nunca tinha parado para observar,
que ele passou a observar a partir do interesse dele para esse campo, para essa linha de pesquisa. Aí ele chega com várias novidades e começa a pesquisar na região dele e compara com outras regiões. Isso dá a nossa questão química do conhecimento, dá uma network muito grande para a gente bater um papo sobre o que é longevidade. Não existe um marco etário para se estudar longevidade. Existe uma proposta de estudo sobre longevidade. O pessoal me pergunta assim, professora, mas por que 60 anos é considerado idoso? Para fins jurídicos, mas para fim orgânico não é 60. É você quem determina a sua biologia, o seu DNA que determina quando que você se considera idoso, que você passa a ser idoso. Não é acima de 60. Tem crianças que têm 5 anos e são verdadeiros idosos. Porque as pessoas acham que ser idoso é ser ranzinza, é ser ranheta, é ser exigente, é não concordar, é só coisa negativa. Mas eu vejo muitas crianças que têm essas características e não são chamadas de velhas, e nem tampouco de idosas. Porque é uma condição biológica, não é um recorte etário. O recorte etário é para fins de aposentadoria. Por quê? Porque foi feita uma conta e a longevidade está furando essa conta porque o INSS paga X anos de aposentadoria, em média, compara com aquilo que ele contribuiu a vida inteira, mais as contas que são feitas, ele vai durar mais ou menos uns 10 anos, e isso tem caixa para pagar, a partir de 60. Só que a pessoa tem vivido mais. E aí, cadê? Com todos os rombos políticos que, né? Cá para nós a gente nem vai tocar nesse assunto. Tem mas manchete assim, sobre isso aqui. Então, daqui a pouco não tem mais nem INSS para pagar, porque não vai ter recurso para pagar. Então, já estão pensando em colocar, por exemplo, a idade compulsória, 75, já estão pensando em chegar a um recorte etário de 78, 80 para compulsória. Por quê? Porque se aposenta antes, se paga mais. E se paga mais, sai da onde o dinheiro que vai pagar? Essa conta é simples. Ela não fecha nunca. Em Campos foi adotado o sistema aí de só... vocês, professores, por exemplo, não no caso da UENF, né? Mas aos professores municipais que se aposentam, aqueles que entraram a partir de 2003... Só com 60% do salário. Pois é. 60% da sua... Ou seja, você acha que tem algum professor que entrou a partir de 2003, que está indo agora, 7h43, ou já chegou no colégio, né? Mas aquele que atrasou agora, está ouvindo a gente, você acha que ele está indo muito feliz da aula, está todo animado, todo empolgado, porque vai se aposentar daqui a pouco com 60% do salário? Tá de brincadeira, né? Isso é uma coisa mais absurda que eu já vi. Ou seja... a falência estrutural desse sistema já anunciada, só não vê quem não quer. O sistema está... Aliás, o Mário, o filho que está comentando aqui no Face, ele teve aqui, eu falei, rapaz, o que vocês arrumaram aí? Ele falou, Cláudio, isso é o governo federal criou essa lei, os municípios que não estão bem dos cofres nas previdências adotam esse sistema, e aí o que aconteceu? Esse caso de Campos, que inclusive hoje está aqui no portal Folha 1, o casal Garotinho sendo investigado, julgado, né, a ação da Prev Campos envolvendo o casal Garotinho. Foi um investimento que a Rosinha fez num fundo, enfim. Pois é. Chegamos até aqui. E aí, pena que na nossa vez, hein, Beto? Vai aposentar com 80 anos. Então, mas não tem problema, se eu estiver tranquilo e quero estar para estar trabalhando, exatamente isso. A gente porque, vê na verdade, a gente... bem, 80 anos bem. Não, na verdade, eu quero continuar. Eu só quero receber minha aposentadoria, porque eu já contribuí, meu direito é a lei hoje, né? Não vai ser porque eu tô com 55, vai levar 10 anos ainda. Pela idade e contribuição. Mas assim, o que é interessante é que
a disposição é para trabalhar com 80, 100 anos. Isso. E o mais importante é que a cabeça esteja boa. Vamos lá. Isso. A ciência avançou, progrediu. Nós precisamos acompanhar essa progressão científica. Então, nós precisamos fazer alguma coisa por nós mesmos. Porque se nós não fizermos, nós não vamos sensibilizar os nossos gestores a tomarem atitude para nos beneficiar. O Longe Viver é isso. Vai ter discussão sobre isso. Quer saber uma coisa? Para os políticos, tem um recorte muito interessante. Eu não sei, ele trouxe aqui, eu não pesquisei, mas rápido eu pesquiso aqui. Qual é o número de eleitores de 16 a 18 anos em Campos? Menor de idade, eu não sei. Mas é bem provável que seja menor do que com certeza os 60 a mais. E digo mais, dos 16 aos 18, não é obrigatório o voto. Sim. Então, esses jovens não se interessam muito, ou quase nada, por política. Se conversar com um jovem hoje, perguntar ele o nome de um vereador na Câmara, seguramente ele vai ter dificuldade. E se você perguntar ao idoso, não. Ele vai estar mais informado, vai estar mais antenado. E no dia da eleição, ele vai votar. E esse adolescente provavelmente não vai. Então, isso é muito importante, sabe por quê? Aí como que valida a idade, né? Como é importante. Os políticos já perceberam isso. Eles já sabem que o maior número de eleitores que ele vai ter são idosos, são pessoas acima de 60, porque eles são fiéis, eles votam. Eles fazem questão de mostrar ao jovem que nós podemos ter um país diferente. Nós podemos ser diferentes. Então, a gente precisa, enquanto pesquisadores, dar a devida importância à ciência, ao avanço da ciência e divulgar o trabalho que a gente faz. Porque a ciência avança a partir do momento em que ela passa bastão. Nós temos que passar o bastão para uma juventude que vem por aí, que a gente espera que essa juventude saiba um pouco mais sobre o que é envelhecer num país como o nosso. Quais são os méritos e quais são as deficiências que nós temos e que nós precisamos sanar, nós precisamos resolver. Então, é muito importante que todo mundo pode participar do congresso? Todos. Olha, é gratuito? Gratuito, totalmente gratuito. Nós fizemos questão de bater o pé para que fosse gratuito, para que todos pudessem ter acesso. As inscrições são feitas online. Nós podemos divulgar depois o site para que você possa fazer. Você tem aí o site, tem aqui de cabeça aí? Se não tiver, não tem problema não. Daqui a pouco a gente pega. Isso. Uhum. É gratuito, vai ser na UENF, serão todos os 3 dias. Nós temos um público muito grande que vai debater assuntos importantíssimos para esse recorte etário. A questão da mobilidade urbana, a questão do direito do idoso, a questão do acesso à educação, porque o idoso não tem. Aquele que nunca estudou, o marco etário para entrar, até na EJA, por exemplo, no EJA, é diferente. A EJA visa dar uma certificação, o idoso quer aprender alguma coisa. Acho que a gente precisa ressignificar muitas coisas dentro da escola, dentro da educação. E também a gente está levando essa proposta para outros municípios vizinhos, como Quissamã, Macaé, para que eles também possam trazer os seus pesquisadores para que nesse congresso eles apresentem. É gratuito. Bom, são 7h49. Professora Rosali, eu preciso fazer um intervalo. Sim. Só para a gente... O detalhe aqui que eu estou pesquisando de 0 a 14, chegou para mim aqui, de 15, nesse corte aqui, de 15 a 59 anos, tem 63% da população em Campos, 306 mil. De 0 a 14, tá aqui, tá dando 95 mil. 60 anos ou mais, 81 mil. Estou arredondando, mas essa conta aqui da pesquisa que eu fiz, como é muito rápida, está trazendo informações aqui que foram corrigidas depois. Está fazendo aqui
483 mil habitantes. Campos tem mais de 511 mil, conforme o novo censo do IBGE. Então, esses números naturalmente aumentam. Mas, se você perceber, você tem uma população de jovens aqui até 14 anos, de 0 a 14, não é o que eu queria, eu quero de 16 a 18. Vou tentar achar, e isso vai dar muito menos do que os 100 mil idosos que a gente falou aqui. Exatamente. Então, que tipo de... E Campos, na pesquisa aqui, a explicação do Gemini, ele fala, Campos segue o ritmo do Brasil, está envelhecendo. O mundo inteiro. O mundo está envelhecendo. O mundo está envelhecendo. A preocupação do mundo inteiro é o que fazer, como fazer. Estou doida para ver um programa de engenharia, de arquitetura, pensar em como vai ser a casa do futuro, a casa do idoso. Por exemplo, as construções do futuro, como vai ser? Porque certamente elevadores e escada eu não sei, mas rampas será necessário ser construída. Porque tem que ter acessibilidade, as portas têm que ter 90. Porque precisa de uma porta ampla para facilitar um resgate. Então, a gente tem que mudar muitas coisas. As nossas ruas, as nossas calçadas... Outro dia desse eu vi um idoso cair numa calçada rachada, retiraram uma árvore, não cobriram a calçada, o piso ficou irregular, e qualquer queda é um risco de ruptura de pele. Ele teve um corte na testa muito grande, foi um socorro difícil, porque sangrava muito. E eu fico olhando como assim? As ciclovias que tem mão dupla numa rua que é mão única. O idoso olha para um lado só porque vem carro, mas esquece que atrás vem uma bicicleta. É isso. Não é só um veículo motorizado, né? Uma bicicleta elétrica. Enfim, como é que é isso? Então, a gente precisa realmente ter uma educação de trânsito, uma educação de mobilidade urbana, conscientizar os nossos gestores que as nossas calçadas precisam ter uma pavimentação segura. Meio-fio, eu já viajei muito, principalmente por causa de congresso de envelhecimento. Meio-fio é uma coisa que não existe mais. A calçada, ela tem um declíniozinho para a rua e tem algumas demarcações com tinta que mostra que ali é calçada e o outro é rua. Porque a calçada pede uma queda. O meio-fio pede uma queda. Campos, a gente teve essa reforma aqui da área central, feita no governo Rosinha. As ruas foram estreitadas, as calçadas alargadas, e foram colocados uns postes assim nas calçadas, para que o motorista não subisse na calçada. Os caras subiram nos postes, arrancaram os postes com o carro. Você não acha mais um postezinho daquele. De tanto que bateram nos postes e quebraram e derrubaram, e o carro, porque você sobe na calçada, aí dá uma marcha ré, derruba um poste. Aí ninguém bota no lugar, porque não tem... Olha 28 de março. Nossa. Os caras destroem aquele guarda-reio ali e botam culpa naquele negócio, tá? Então, assim, dessa cidade aí que você foi, que tem esse desnível suave, só com a tinta, me parece... Não é Italva não, né? Porque não, Italva, não. Você sabe que Italva é a cidade, né? É que o pessoal fala pouco, Léo, que é o prefeito, mas assim, o Joelso, que já foi, eu falei, rapaz, precisamos divulgar mais Italva. Italva não é só produz, assim, gente bonita e inteligente como eu, não. É do progresso. Minha querida Italva. Ó, professora, você falando em cabelo, em idoso, nós tivemos e política, para a gente fechar esse bloco, e aí a gente vai entrar muito nessa questão eu quero falar o que é o NAT, para começar. Queria muito focar no Congresso, nesse primeiro bloco, mas assim, vamos focar agora na real, trazer seus exemplos, trazer aqui minhas curiosidades e demandas, mas assim, nesse próximo bloco agora. Mas teve um caso em Campos, político,
e que foi assim muito debatido, comentado pelos especialistas, pelos antropólogos, cientistas, e pela população como um todo, que foi o quadro da equipe de governo do Rafael Diniz, ex-prefeito. Que o que acontece? Ele foi muito criticado por não ter um cabeça branca na equipe, só tinha garotão, só tinha jovem, e aí precisava de entremear essa questão da idade, e que, rapaz, é impressionante como que depois que parece que a gente vai envelhecendo, a gente não é que adivinha o futuro, é que você já passou pelaquela estrada tantas vezes que você sabe o caminho melhor, qual é a melhor parte daquela estrada para você seguir sua direção. E quando você fala isso para um mais jovem, ele fala, pai, sabe de nada. Não, eu já passei aqui 100 vezes. É melhor você passar pelo cantinho do que pela beira. Pela beira aqui você pode escorregar. O cara vai e passa na beira. Negócio impressionante. Mas foi por isso que o Japão se reergueu. O Japão se reergueu, porque quem vai para a guerra são os jovens. Quem morreu na guerra foram os jovens. Então a responsabilidade de reerguer a nação foi da população idosa, que não lutou na guerra. E eles levantaram, ergueram um belo país. Um país educado, um país que valoriza o ser humano. E olha como eles tratam os idosos. O respeito que o idoso tem. Sabe por quê? Porque ele representa o armazenamento de uma cultura, de um conhecimento que ninguém tem, nenhum outro jovem tem. Não é como nós, né, latino-americanos, que fazemos dos nossos idosos, fazemos dos asilos o depósito do idoso, das ILPIs o depósito de gente que dá trabalho, que está acima de 60 descarta, sai. Queremos políticos jovens, queremos todos jovens. E aí? Cadê a experiência? Já está se falando muito isso, que Lula não deveria concorrer porque já está com 80 e tantos anos. Não sei se esse seria um indicativo de baixa qualidade da pessoa, não sei. Não é, ao contrário. O Japão mostra isso. Que quanto melhor, quanto mais se vive, mais se aprende. Eu estou fazendo juízo de valor do Lula em si. Estou falando do exemplo de idade de uma pessoa próxima a gente aqui, em termos de país, né? Não, o Japão, ele venera o idoso. O idoso é aquele que é respeitado onde ele estiver. Ele é respeitado. Dá para conviver bem e sugar o máximo de conhecimento desse... Deve-se fazer isso. Mas... Deve-se fazer. Parece que eles querem sofrer mesmo. Assim como nós também fizemos, com meus pais também, achavam que a gente sabia tudo, né? Acho que meio que... Sei lá, tem que quebrar esse ciclo, né? O negócio é isso. Tem que observar. 7h58, professora, tem muitos comentários aqui. Vou ler alguns agora, daqui a pouco na volta eu leio outros. Emílio Martins diz aqui, bom dia, é importantíssimo abordar o tema, principalmente com 16% da população brasileira idosa. De 2012 a 2025, a população idosa cresceu no 59%, mais da metade, né, do que tinha. E a população jovem retraiu 10%. É preciso criar políticas reais para cuidar do idoso com todo carinho. E aqui o grupo de resgate voluntário, GRV, que aliás, só abrir pausas aqui rapidinho, abrir um parênteses, eles tiveram um problema no motor da ambulância, eles tocam esse projeto sozinho, né? Não tem apoio, e está tendo um prejuízo muito grande, vai precisar fazer motor, toda a parte mecânica. Quem puder ajudar aí o GRV, Grupo de Resgate Voluntário, eles atuam muito aqui na região, principalmente em todos os dias, toda hora, mas principalmente nessas demandas grandes de tragédia que acontecem, enchente, chuva, enfim, acidentes graves que a gente tem essa BR ainda com parte dela sem duplicar. Bom dia, o idoso merece respeito, né? Cuidados e políticas públicas bem definidas. Mário Filho, falando dele aqui, bom dia, Rosali é referência na terceira idade. Fizemos várias parcerias no Conselho Municipal do Idoso e Preve Campos. Exatamente. Fica à vontade, quiser comentar. Não,
só vou dar um bom dia para ele, realmente. Fizemos várias parcerias e estamos abertos na UENF também para que a gente possa, nesse congresso, no Longeviver, trabalhar com mais políticas públicas e oferta de espaços públicos para os idosos. Eu topo demais. A gente vai no congresso falar muitas coisas sobre acessibilidade, mobilidade, direito do idoso. Está aqui. Eu quero ler, quero falar um pouco sobre ela, os grupos de trabalho, né? Isso, os grupos de trabalho. Pelo Landim está falando aqui, mandou aqui, ó, tem aqui, ó, muita coisa, políticas públicas, direitos humanos, cidadania e inclusão social, violência, vulnerabilidade, negligência e proteção da pessoa idosa, espiritualidade, finitude, né, morte, luto e sentido da vida, afetividade, amor, sexualidade. Há um desprezo pela sexualidade do idoso também impressionante, né? Sabe quando a sexualidade deixa de existir? Quando a pessoa morre. O fato de você ser idoso não tem nada a ver com a ausência de sexualidade. O idoso não é assexuado, não. Ao contrário. Pelo contrário, isso aí. Ó, saúde mental, cognição, vamos falar sobre tudo isso. Emoções e práticas de cuidado. Cada um desse é um grupo de trabalho. É um grupo de trabalho. E por aí vai. Ó, deixa eu... Shimoda, sua mensagem eu vou ler daqui a pouco. Só para... Lembrei muito de Shimoda esse final de semana. Estava num lugar com muita cozinha oriental, né? Então, Shimoda dá também... Aliás, já convidou várias vezes para fazer uma brincadeira lá. E vou ler sua mensagem já então no próximo bloco. São 8h02. Professor Elô, rapidinho, então a gente faz uma pausa aqui e volta com os 25 anos. Quer dizer, não dá para falar em meia hora 25 anos de pesquisa, mas pelo menos tirar um pouco desse... o que se pode aproveitar e colocar na prática, no dia a dia, na nossa população, da nossa comunidade e, de uma forma em geral, através aí dos nossos legisladores, dos executores também de obras e de leis públicas, né, de leis para a população como um todo. São 8h02 em Campos. Voltamos a seguir no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Agora chegou a hora de turbinar a sua conexão com a internet via fibra ótica.